dia, galerinha! Tudo bem? Vocês estão animados hoje para fazer a nossa prova de matemática? Aquela que é a mais esperada, a mais aguardada? A nossa prova de matemática, que eu sei que vocês vão arrasar porque vocês estudaram muito, entenderam o conteúdo, né? Então, vamos aqui começar a falar da nossa prova. Primeira coisa que vocês vão fazer é separar uma folha, pode ser uma folha de caderno ou uma folha branca, para os cálculos, tá? E esses cálculos podem ser feitos a lápis, tá? Só que quando você chegar lá no final, na resposta final, você deve escrever de caneta azul ou preta a resposta final, não o cálculo, a resposta, tá bom? Caneta azul ou preta. Se você escrever a sua resposta a lápis, a questão não será considerada e não será atribuído nota a essa questão que está respondida a lápis, tá? A resposta final. Tudo bem? Quando você finalizar a sua prova, essa folha que você separou, você vai anexar a sua prova, você vai grampear na sua prova, tá bom? Para que a professora possa corrigir os cálculos. Tá, vamos agora falar das nossas questões. Então, vamos lá. Na número 1, o que você vai fazer na questão número 1? Você vai completar as frações de modo que elas sejam equivalentes. Então, aqui a gente tem essas frações aqui e você vai completar essa fração aqui, de modo que essa fração aqui seja equivalente a essa. E como que a gente calcula uma fração equivalente? Eu vou descobrir por essa fração aqui que número que eu multipliquei ou dividi, né? Multipliquei ou dividi essa fração aqui para achar esta fração equivalente. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, no caso aqui, eu multipliquei por 5, né? 5 vezes 1 deu 5. Então, se eu multipliquei por 5 para dar 5 aqui, então, a mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Então, vai ficar 5 vezes 2, que dá 10. Então, 5 sobre 10 é uma fração equivalente a 1 meio. Então, perceba que aqui eu descobri fazendo uma multiplicação em cima e embaixo para encontrar essa fração aqui equivalente. Eu posso multiplicar ou eu posso dividir. Com as demais, vocês vão fazer a mesma coisa. Por quanto que eu multipliquei ou dividi para dar esse valor aqui? E o valor que você encontrar, você vai fazer em cima e embaixo, tá? Multiplicar ou dividir. Beleza? Número 2. Mariana comeu 1 meio do bolo e Lúcia comeu 2 quintos. Quanto comeram as duas juntas? Então, aqui, ele quer saber qual é a quantidade de bolo que as duas meninas comeram junto. Então, aqui, no caso, vai ser uma soma de fração. Você vai somar e vai achar a fração de bolo equivalente que as duas comeram juntas. Tudo bem? Número 3. Efetue as divisões e simplifique quando possível. Então, simplificar é quando for possível. Então, aqui você vai fazer a divisão de fração. Lembrando sempre que debaixo desse número aqui que não tem nada, sempre tem um número 1. Então, debaixo desse 2 tem um número 1. Você vai efetuar essa divisão de fração. O resultado, se der, você vai simplificar, tá bom? Como é que a gente faz divisão de fração? A gente conserva a nossa primeira fração, aqui ó, conserva a primeira fração, depois troca o sinal de divisão pelo de multiplicação, depois a gente inverte essa segunda fração aqui, quem tá embaixo vai para cima, quem tá em cima vem para baixo, efetua a multiplicação e depois a gente simplifica quando for possível simplificar, tá bom? Número 4. Na número 4, a gente tem que uma pessoa percorreu 60 quilômetros, sendo que uma estrada tem 60 quilômetros, sendo que 3 quintos dessa estrada a pessoa percorreu de bicicleta. Então, quantos quilômetros de estrada essa pessoa percorreu? Então, você vai ter que calcular quanto é 3 quintos de 60. E quando eu falo D, eu falo que isso aqui, esse D, representa o sinal de multiplicação. Então, você vai calcular 3 quintos vezes 60. Lembrando que debaixo desse 60 aqui eu tenho o número 1, tá? E aí você vai calcular essa multiplicação aqui. Beleza? Depois, número 5. Transforma os números mistos em frações impróprias. Então, aqui você vai transformar os números mistos em frações impróprias. Aqui tem esse número misto, você vai achar a fração imprópria que representa esse número misto. Belezinha? Número 6. Operações com frações. Então, aqui a gente tem soma de fração, subtração, multiplicação e divisão de fração.
Na soma e na subtração, quando os denominadores forem diferentes, a gente tem que tirar o MMC. Na multiplicação, a gente só multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. E na divisão, a gente conserva a primeira fração, troca o sinal de divisão pelo de multiplicação e inverte a segunda fração. Quem está embaixo vem para cima, quem está em cima vem para baixo e efetua a multiplicação. Quando finalizar essa multiplicação, a gente vê se dá para fazer a simplificação. E aí, simplificou, achou a fração irredutível, acaba a divisão. Número 7. Na número 7, você tem esses números aqui, tá? Esses que estão em negrito. E você vai, dentre esses números, achar quais são os números que são divisíveis por 2, por 3, por 4, por 5. E aí você vai colocar a resposta aqui na frente, tudo bem? Lembrando que o número vai ser divisível por qualquer outro número quando na divisão der uma divisão exata, sem sobrar nada, tá? Tiver o resto zero. Então, um número é divisível por outro quando o resto for zero. Se der resto 1, 2, aí no caso não é divisível, tá? Em caso desses números aqui, diga se eles são primos ou não entre si. Questão 8. Então, aqui você vai dizer se esse número aqui é primo ou não entre si. Aí você precisa saber o que é um número primo entre si, tá? Número 9, você vai classificar os números em primos ou compostos. Então, esse número aqui, ele é primo ou é composto? Aí você vai classificar. Você tem que saber o que é um número composto, tá? E a número 10 e última questão, você vai escrever esse número aqui em forma fatorada. Então, aqui, você vai ter que fazer a forma fatorada. Como que fatora? Você vai pegar esse número, passar um traçado aqui do lado e vai dividi-lo por números primos, tudo bem? Então, gente, essa aqui foi a nossa provinha, tá muito simples. Todo mundo, eu tenho certeza que vão tirar uma boa nota, tá? Todos vão tirar uma boa nota. E eu espero que todos tenham compreendido o conteúdo desse bimestre, tá? Foi muito legal trabalhar com vocês. E tenham uma ótima final de semana, boas férias, tá, gente? Se divirtam. Não dá pra passear, né? Mas dá pra se divertir em casa. Criem brincadeiras criativas pra gente se distrair um pouco, tá bom? Então, gente, no mais é isso, tá bom? Fiquem com Deus e não esqueçam de passar a resposta final para caneta azul ou preta e preencher o cabeçalho com o nome e a data, tá bom? Então, até a próxima! Passo na areia, minha sereia, São João é o amor. Dia raiou, passo na areia.